João 19, verso 1, se você achou, diga amém. Eu vou ler o 1 e o 2, depois vou lá para o 17, tá? E do 17 eu vou fazer uma leitura até o 30. João 19, 1 e 2, depois verso 17 até o 30. 1 e 2 do capítulo 19 de João diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Verso 17 do mesmo capítulo 19. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, no caso João, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se você puder, diga amém. Irmãos, antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja cruz. A cruz não foi um acidente no destino de Jesus. A cruz não foi um percalço no ministério dele. A cruz não foi um projeto criado no inferno, não foi um plano do diabo, não. Quando você olha para Apocalipse 13:8, o texto é esclarecedor. O Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Antes que Deus fizesse tudo, Ele já nos tinha enxergado aqui essa noite e sabia que precisaríamos do sangue do Cordeiro. Então o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo, porque Isaías diz isso: Deus começa as coisas pelo fim. Primeiro Deus termina, depois vai no começo para começar o que Ele já terminou. Então, o que está acontecendo com Jesus aqui em João 19, já estava nos planos de Deus. Nossa igreja é conhecida como a igreja da palavra. Então, o que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, na verdade, vocês já conhecem. Todos os 4 evangelhos falam sobre a crucificação de Jesus. Como vocês já me conhecem também, eu gosto muito do evangelho de João, por causa das minúcias, dos detalhes que João dá. Por isso eu escolhi o evangelho de João para falar um pouco sobre esse episódio. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente aqui é que a cruz não é o propósito de Cristo ter vindo. O propósito somos nós, eu e você. O propósito é a humanidade. A cruz representa o propósito. A cruz não era o propósito. A cruz é um símbolo, é uma representação do propósito. Por isso que a cruz tornou-se símbolo do cristianismo, porque a cruz representa o local, a obra, representa o que Cristo fez por nós. Então a cruz é o propósito. O que Jesus está fazendo aqui ao ser julgado e tomando a sua cruz, é estar dando seguimento ao propósito que Ele já saiu dos céus disposto a cumprir. E aí, vamos pontuar algumas coisas aqui de maneira expositiva. O verso 1 diz que Jesus foi açoitado. Por que Jesus foi açoitado antes de carregar a cruz, antes de ir para o Calvário? Quem inventou a cruz foram os persas, e a cruz não era um instrumento letal. A cruz não foi projetada para matar ninguém. A cruz foi projetada para torturar, para prolongar o sofrimento até a morte.
Na cruz ninguém morria pela dor dos cravos, até porque algumas pessoas não eram pregadas. Se você for a Jerusalém, você vai esse ano ainda, assim que a pandemia acabar. Quando você for a Jerusalém, que você for a Israel, o guia normalmente vai te mostrar lá. Algumas pessoas eram amarradas em troncos, em árvores. Nem todos eram pregados. Então o método de crucificação ele foi inventado para prolongar a morte, para prolongar o sofrimento até a morte, não para matar em si. A cruz não era como uma cadeira elétrica, que a pessoa ao chegar nela morre. A cruz funcionava como um equipamento de tortura. Então o que fazia? Açoitava-se o condenado antes e o expunha na cruz. Primeiro, para que todos o vissem, para que a sociedade o visse. Depois, para que a pessoa ficasse exposta ao tempo, ao relento, aos insetos, às aves de rapina, com fome, com sede, com frio, com calor, seja lá o ambiente em que ele foi crucificado. Se você lê os escritos de Sêneca, filósofo, que foi tutor de Nero, megalomaníaco, imperador romano, Nero, Sêneca, em seus escritos, ele chega a citar pessoas que ficaram uma semana na cruz. Flávio Josefo, a história dos hebreus, Josefo não é base doutrinária para nós, a base da nossa doutrina é a Bíblia, mas Josefo é um historiador contemporâneo dos apóstolos. Josefo cita a invasão de Tito no ano 70 a Jerusalém, que 500 judeus aproximadamente foram crucificados lá de fora da cidade, os seus parentes os vinham da cidade, do lado de fora, crucificados, e ficaram ali dias e dias, sangrando, expostos. Então a cruz era um objeto de tortura, por isso açoitava-se antes, porque a pessoa ficava sangrando na cruz. Então Jesus, antes de ir para a cruz, ele vai sofrer o açoite. Que açoite era esse? Muito provavelmente você deve já ter assistido o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Mel Gibson foi o diretor, claro que ali tem o toque de Hollywood, né? aquele exagero, mas é por ali, não está muito longe da realidade. O condenado, ele sofria um açoite com um chicote chamado azorrague, que alguns também o chamam de flagelo, mas eu acredito que flagelo é o que ele causa em quem sofre o açoite. O instrumento chamava-se azorrague, um chicote feito com tranças de couro, e na ponta dessas tranças de couro havia pedaços de chumbos de chumbo e de ossos de animais. E o objetivo era ferir muito quem fosse açoitado. Então Pilatos manda com que os soldados açoitem a Jesus, porque o intuito de Pilatos é que a multidão, ao ver Jesus açoitado, ficasse com dó e não crucificasse, não levasse à morte. Pilatos então manda os soldados açoitarem a Jesus. Só que os soldados, ao invés de apenas, a palavra que o português oferece é essa, apenas açoitar, não que o açoite seja algo simples, mas os soldados, ao invés de apenas o açoitar, os soldados também decidem zombar de Jesus. Eles fazem duas coisas com Jesus aqui, e um outro evangelista, se não me engano é Mateus, acrescenta uma terceira. Eles colocam uma túnica púrpura em Jesus, colocam uma cana na mão dele e colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça. Por que os soldados fazem isso? Eles fazem isso em forma de zombaria. Esse aqui é o 6º julgamento que Jesus está tendo antes de ir para a cruz. Jesus foi julgado 6 vezes. Quando ele foi preso na madrugada no jardim do Getsêmani, ele foi julgado por Anás, o sumo sacerdote aposentado, foi julgado por Caifás, o sumo sacerdote em exercício, que era genro de Anás, e foi julgado pelo Sinédrio durante a madrugada. 3 julgamentos religiosos. O clero religioso, o clero já é religioso, o clero judaico julgou Jesus e o condenou por blasfêmia. Arrumaram testemunhas que ouviram-no dizer que destruiria o templo e reconstruiria com 3 dias. Jesus está falando do seu corpo, da sua morte, da sua ressurreição. E eles não entenderam, pensaram que era o templo físico. Por que eles não entenderam? Porque Jesus está falando de algo espiritual. E só entende coisas espirituais quem é espiritual. Então, eles não entenderam e condenaram Jesus por blasfêmia. Só que naquele tempo, Judéia, Pérea, Galileia, Samaria, toda aquela região era província do Império Romano. Então, os judeus não podiam condenar ninguém à morte sem o aval do Império Romano. A lei que dominava era a lei romana. Então, o que os judeus tinham que fazer? Eles tinham que ter o aval do Império Romano para matar Jesus. Então, levaram-no a Pilatos, que era o governador de Roma na Judéia, o representante de Roma na Judéia. Só que se eles chegassem para Pilatos e dissessem assim, esse homem tem que morrer porque ele disse que vai destruir o templo e vai reconstruir com 3 dias, Pilatos ia sorrir, ia dizer, esse homem é louco, solta ele. Então o que eles disseram? O que eles inventaram? O que eles criaram? Uma acusação que a legislação romana condenasse à morte. Então acusaram Jesus diante de Pilatos de crime de insurreição, de rebeldia. Disseram para Pilatos que Jesus estava se declarando rei no lugar de César. Destruir o templo e reconstruir não era crime para os romanos, mas se declarar rei no lugar de César era crime capital.
condenava-se à morte. Só que Pilatos vai indagar Jesus acerca disso. Pilatos olha para Jesus, eu estou sintetizando a história, e diz assim, então te acusando de ser rei. Você realmente é rei? E a resposta que Jesus dá é extraordinária. Jesus diz, eu sou rei, mas meu reino não é daqui. Você está preocupado com o cara errado, Pilatos. Meu reino é transcendente. Meu reino não é geográfico. Meu reino é espiritual. Ele começa no coração dos súditos. É o que Jesus está dizendo. Pilatos então manda açoitar. E o que isso tem a ver com o que os soldados fizeram? Porque Jesus está sendo julgado e condenado por crime de insurreição, de rebeldia. Então os soldados olham para ele e dizem, você está dizendo que é rei? Rei que é rei tem que ter uma veste boa, então coloca uma veste púrpura nele. O púrpura, um tecido caríssimo que só a autarquia usava. Só os políticos usavam. Então vestiram Jesus com aquela veste púrpura em forma de zombaria. Depois eles vão arrancar essa veste. É só você ler os evangelhos. Colocaram em forma de zombaria, dizendo, você é rei? Rei tem que se vestir bem, então coloque essa roupa. Colocaram uma cana na mão dele, por quê? Porque todo rei tinha um cetro. Então disseram, já que você é rei, rei tem que ter cetro, segura essa cana. Depois disseram, já que você é rei, você está dizendo que é rei? Rei que é rei tem que ter coroa. Pegaram um emaranhado de espinhos, teceram uma coroa e puseram na cabeça dele. Quando a coroa não entrou, porque ninguém teve o cuidado de medir a circunferência da cabeça dele, quando a coroa não entrou, alguém tomou a cana que estava na mão dele e bateu com toda a força para que os espinhos cravassem e a dor aumentasse, o sangue jorrasse e ele sofresse. Então, o que os soldados estão fazendo aqui nada mais é do que zombaria. Só, irmãos, que tem uma coisa, se há uma coisa entre as incontáveis e infinitas maravilhas do nosso Deus, uma delas é que servimos a um Deus que é especialista em transformar caos em vitória, maldição em bênção, adversidade em coisas positivas. Deus é especialista em fazer isso. Por quê? Porque não sabiam os soldados que aquela veste de púrpura foi trocada por uma veste de glória. Aquela cana foi trocada por um cetro de justiça que regerá as nações de eternidade em eternidade. E aquela coroa de espinhos foi trocada por uma coroa de glória que faz dele não só rei dos judeus, mas rei dos reis e senhor dos senhores. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui nessa quarta-feira da vitória? Não sei o nível da humilhação que o diabo pode estar tentando implantar na sua vida. Deus vai transformar esse caos em bênção. Deus é especialista em fazer isso. Agora eu quero só focar uma coisa aqui que é muito importante na coroa de espinhos. Porque muitas vezes a gente olha para o ato da coroa de espinhos da cabeça de Jesus e nós não conseguimos dimensionar o peso que isso aqui teve no mundo espiritual. Irmãos, não há nada na Bíblia por acaso. Tudo que está aqui, inspiração do próprio Deus ao autor, na história é Deus pontuando e mostrando coisas a nós. E há um significado na coroa de espinhos. Eu quero te mostrar o peso que isso teve no mundo espiritual. Enquanto os soldados pensavam que estavam zombando de Jesus, estavam fazendo um ato profético. Para você entender, se você quiser me acompanhar, por favor, 1 Crônicas, capítulo 20, eu vou ler um texto lá no Antigo Testamento e vou te explicar. 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 20, verso 2. Se você quiser, marque esse texto aí para você ler com calma em casa, estudá-lo. Eu quero só o verso 2 de 1 Crônicas 20, mostra uma luta entre Davi e os filhos de Amon. Davi e os amonitas. E Davi vence a guerra contra os amonitas. E no verso 2, olha o que acontece com Davi, olha o que Davi faz no verso 2 de 1 Crônicas 20. Olha o que o texto diz. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa. A coroa destes achou nela o peso de 1 talento de ouro, 36 quilos aproximadamente. 1 talento pesava 36 quilos, era uma medida de peso. E havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Aguça o ouvido. Havia um costume no mundo antigo, quando um rei destronava outro, quando um rei vencia outro, para mostrar o seu poder, ele tirava a coroa do rei derrotado e colocava sobre a sua cabeça. É o que Davi está fazendo. Já que Amon perdeu a guerra, me dá a coroa do rei de Amon, que eu vou mostrar que eu venci. O que isso tem a ver com a coroa de espinhos? Está lá em Gênesis 3,18, depois você leia. Quando Adão pecou, Deus vira para Adão e diz, por causa do seu pecado a terra vai produzir espinhos e veneno. Antes do pecado de Adão, a terra só produzia frutos, só coisa boa. Mas por causa do pecado, a terra passou a produzir espinho. Então o espinho era um símbolo do pecado.
assim como a coroa é um símbolo da realeza. A coroa do pecado eram os espinhos. O pecado entrou no homem, o espinho saiu da terra. Aí os soldados colocam uma coroa de espinhos em Jesus, e não sabem eles que estão fazendo um ato profético. Por quê? Porque até Jesus o pecado reinou. Mas quando ele assume aquela coroa de espinhos, ele está dizendo: eu venci quem mandou até agora, e agora quem manda sou eu. Eu venci o pecado. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui essa quarta-feira? Eu e você só estamos aqui porque ele destronou o pecado. Ele venceu o pecado. Estamos aqui porque ele foi fiel até o fim. Eu quero saber quem veio adorar a ele aqui essa noite de quarta-feira, porque se não fosse ele, se ele não tivesse assumido aquela coroa, nós não estaríamos aqui hoje. Mas ele assumiu, ele tomou a coroa do pecado, ele venceu o pecado sem pecar. E aí, depois de Jesus ser zombado e açoitado, Barrabás é colocado ao seu lado, todo mundo conhece a história, nos degraus que dão acesso à Fortaleza Antônia, Pilatos faz a pergunta: quem vocês preferem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E aí vem a fatídica resposta que todos nós conhecemos, a multidão ensandecida e também inflamada pelos religiosos grita: solte Barrabás e crucifica Jesus. Pilatos está dando uma cartada porque, como era Páscoa, e os judeus e os romanos, eles não respeitavam a lei civil dos judeus, mas a lei religiosa sim. A lei civil era de Roma, mas a lei religiosa era dos judeus. Então ele tinha que respeitar as festas, e por ser Páscoa, ele podia libertar um preso, porque Páscoa é libertação. Então Pilatos, ele não acredita que o povo vai preferir um rebelde homicida como Barrabás do que Jesus. Mas a multidão prefere Barrabás a Jesus. E aí chegamos no verso 17, e ele é extraordinário na minha concepção, porque olha o que o texto diz, eu vou reler: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Quero me atentar só ao verbo aqui, ó, saiu, sair. No caso, Jesus saiu. Se você puder, sem querer ser chato, me ajude. Jesus tomou a cruz e, só mais uma vez, por favor, Jesus tomou a cruz e saiu. Parece simples, né? Mas não é. Por quê? Porque normalmente um condenado à cruz só ia até o local da crucificação empurrado debaixo de açoite a contragosto. Por quê? Porque ninguém queria ir para a cruz. Então, quando condenava-se alguém, o condenado ia debaixo de açoite, a pontapés, a empurrão, a pancada. Mas Jesus assume a cruz e sai resiliente, de cabeça erguida. Não tem ninguém empurrando, não tem ninguém gritando. Ele toma a cruz e sai de livre e espontânea vontade. Ninguém o empurrou, ninguém o induziu. Ele tomou a cruz e saiu de livre e espontânea vontade. Por que ele faz isso? Eu vou dizer, não se assuste que eu vou dizer, e não se ofenda. Eu vou dizer e vou explicar. Sabe por que ele toma a cruz e sai de livre e espontânea vontade? Resignado, disposto a vencer, disposto a ir para a cruz, com ousadia. Sabe por que ele toma a cruz e sai? Porque ele não é hipócrita como eu e você somos de vez em quando. Pastor, o senhor está me chamando de hipócrita? Calma aí, vou te explicar. Qual de nós aqui nunca disse uma coisa que não fez ou nunca fez algo que não disse? Não, disse é hipocrisia. Exigir dos outros algo que a gente não fez, ou fazer algo que não falamos, e por aí vai. Jesus, diferente de nós, ele nunca disse algo que não fez, e nunca fez algo que não disse. O que isso tem a ver com nós? O que isso tem a ver conosco, na verdade, para melhorar o português? Um dos textos que fala sobre isso é Marcos 8,34. Ele vira para a multidão e diz assim: aquele que quer vir após mim, aquele que ninguém é obrigado, vem se do mesmo jeito que ninguém me obrigou, tomei a cruz porque eu quis. Ele não ia me mandar tomar a cruz voluntariamente se ele não tivesse tomado a dele voluntariamente. Ele não me ordenaria ou me daria a sugestão, a ideia de tomar a minha cruz de maneira voluntária. Se quiser, ninguém é obrigado. Toma a cruz se quiser. Por que você está aqui nessa quarta-feira em plena pandemia? Porque você quis tomar a sua cruz e segui-lo. E como ele não ia exigir de nós algo que ele não faz, ele falou: já que eu disse para eles que tem que ser voluntário, a minha também será voluntária, ninguém me obriga, eu tomo a cruz e saio, não precisa me empurrar, não precisa mandar, eu faço porque eu quero fazer, vou para a cruz porque eu quero ir. E aqui, irmão, deixa eu pontuar, eu vou afundar um pouco o prego aqui, mas eu estou na minha igreja, então posso falar.
Se você faz alguma coisa dentro do cristianismo, obrigado, você ainda não entendeu o que é cristianismo. Porque vida cristã não me é um fardo, porque ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então eu faço porque eu quero. Eu não sigo Jesus com medo do inferno, eu sigo Jesus por anseio do céu. Não faço por temor, faço por obediência, que é diferente de temor. E aí em Marcos 8,34 está a tríade do cristianismo, eu já falei sobre isso aqui em outra ocasião, que é vinha pós mim. Primeiro, é voluntário, você que decide. Aí sim, depois desse fato vem a tríade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Melhor isso aí para você pregar depois, negar a si mesmo, renúncia. Tomar a cruz, assumir responsabilidade, segui-lo, fidelidade, é colocar o pé onde ele coloca. Não existe cristianismo sem renúncia, sem responsabilidade e sem fidelidade. Tome a cruz e siga-me, ele toma a sua cruz e sai. Aí não há uma exatidão de que parte da cruz Jesus carregou. Quando você for a Jerusalém, a Israel esse ano ainda, vai ver que a madeira mais abundante em Israel é oliveira. E oliveira é patrimônio, não se pode cortar oliveira. Só que isso é uma ordem desde Deuteronômio. Deus proibiu cortar oliveira porque oliveira tem vários simbolismos dentro da Bíblia. Por que Salomão, quando está reconstruindo o templo em Esdras, capítulo 3, se não me engano, no verso 7, ele manda buscar, quando estão reconstruindo o templo, quando Salomão está construindo o templo em segundo reis, primeiro reis, desculpa. Quando é que Salomão está, segundo Crônicas 7, ele está reconstruindo o templo, quando ele está construindo, quando o povo está reconstruindo, por que eles mandam buscar cedro no Líbano? Porque Israel não tem madeira desse nível. A madeira mais abundante em Israel é oliveira e não pode cortar. Então se buscava madeira de longe. Buscava-se madeira em outra parte. Então quando você for a Israel, você vai ver isso aqui. Que a madeira mais abundante lá é oliveira. Então não dá para fazer uma cruz. Por quê? Qual é o mecanismo da crucificação? Quem está me ouvindo, diga amém. A cruz, para crucificar alguém, a madeira ela tinha que ser alta ao ponto de ficar 1/3 para baixo e 2/3 para cima. Por quê? Porque para suportar o peso do homem. Porque se a cruz ficasse enterrada a 40 centímetros, colocou alguém, ela cai. Então é 1/3 para baixo, 2/3 para cima. Uma escora de 3 metros, 1 metro para baixo, 2 metros para cima. Então ficava inviável alguém carregar uma escora de 3 metros com outra de 2 na transversal. Então o mais cabível é que Jesus carregou o patíbulo, que é a parte horizontal da cruz. A vertical já ficava no lugar. Então colocava-se o patíbulo e a pessoa saía carregando o patíbulo pelas vielas de Jerusalém. Você indo lá, você vai ver que a distância entre a Fortaleza Antônio e o Monte Caveira não é grande, são centenas de metros, não chega a 1 quilômetro. Só que são vielas estreitas e era Páscoa. Jerusalém estava apinhada de pessoas, gente de centenas de nações iam para lá para poder celebrar a Páscoa. Então carregaram uma travessa de madeira dessa, um travessão de madeira desse, o patíbulo, pesado, nos ombros, no meio de uma multidão. Era um negócio complicado. E Jesus então coloca a cruz, não sei se inteira ou patíbulo, e parte rumo ao Calvário. Ele tem que ser crucificado do lado de fora da cidade. E quando ele parte rumo ao Calvário, ele vai ser crucificado lá no alto. E aí não é João quem dá essa informação, é Marcos quem dá. Lucas também fala sobre isso. Que a certa altura do caminho constrangeram um certo Simão, oriundo de Cirene, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Simão, o Cireneu. Cireneu não era o sobrenome dele, era a origem dele. Ele era de Cirene, atual Líbia, norte da África. Coloca lá, vá lá depois em Marcos e veja. Constrangeram Simão, o Cireneu, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu já falei sobre isso aqui também, mas não custa nada repetir. Parece simples, mas não é. É tradição católica, não tradição protestante. É tradição católica dizer que Jesus deixou a cruz cair. Não tem isso na Bíblia. Mas aí você para pensar que ele não almoçou, que ele não tomou café da manhã. Aliás, é pela manhã, não deu tempo de almoçar. Ele está desde da meia-noite apanhando. Já foi açoitado, já sangrou. Já perdeu muito sangue, ele está debilitado. Então a probabilidade dele ter tido algum contratempo físico é muito grande. Por que eu constrangi Simão a ajudá-lo a carregar a cruz? Porque em algum momento a cruz pesou. E a cruz representa o propósito. Não é o propósito, mas representa. Então escute o que eu vou dizer. Se ele em algum momento teve algum nível de dificuldade física para conduzir o propósito, qual de nós aqui nunca um dia sentiu o peso do propósito também? Propósito familiar, propósito conjugal, ministerial, profissional.
Eu sei que eu não estou pregando para um povo sem propósito. Cada um aqui tem uma missão, um propósito de vida. 3, glória a Deus, 2, aleluia, 1, amém. Vou repetir. Todo mundo aqui tem um propósito nessa vida. Ninguém está aqui a passeio em vão, não. Você está fazendo algo pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu ministério, pela sua igreja. Há um propósito. E tem dia que o propósito pesa. Tem dia que pesa tanto que você fala, não vai dar para chegar no final. E talvez haja pessoas aqui essa quarta-feira que entraram dizendo, Deus, até aqui eu vim, daqui para cá. Vai ser difícil carregar esse negócio. E é nessa hora que Deus sempre manda alguém. Vou repetir algo que nós dizemos muito, é uma verdade. Quando Deus quer nos abençoar, Deus nos dá coisa. Carro, casa, dinheiro, tudo isso é maravilhoso. Quando Deus quer nos abençoar, nos prosperar, Deus nos dá coisas. Mas quando Ele quer mudar a nossa história, Ele não manda coisas, Ele manda pessoas. Ele manda alguém para dizer, estou aqui para te ajudar a carregar a cruz, porque o propósito não vai ficar parado. Quem crê que essa noite é profética? Então vou declarar, o seu propósito não vai ficar parado. Deus enviará alguém para te ajudar a carregar o propósito, a conduzir o propósito. Alguém que vai acreditar nesse sonho, alguém que vai acreditar nesse projeto, alguém que vai acreditar no seu ministério, alguém que vai investir na sua família, alguém que vai te dar uma oportunidade na sua área que você trabalha. Deus enviará um Simão Cirineu para te ajudar a conduzir o propósito. Eu preciso saber quem está comigo nessa palavra essa noite aqui. Quem crê que Deus ainda envia pessoas quando a gente mais precisa. E aí quando eu leio isso, quando eu leio a história de Simão Cirineu, eu me lembro imediatamente que Jesus tinha um Simão do lado dele, muito próximo. E eu escrevi um livro sobre esse cara, Simão Pedro. E quando você lê Mateus capítulo 26, a partir do verso 31, Jesus está indo para o Getsemane, ele terminou a ceia. Ele vai para o Getsemane orar. Aí ele vira para os discípulos, Judas já tinha saído, então tem 11 com ele. Ele vira para os 11 que estão com ele e fala assim, essa noite ainda todos vocês vão se escandalizar em mim. Porque está escrito, o pastor vai ser ferido, as ovelhas serão dispersas. Vocês vão ter vergonha de serem meus discípulos. Os 11 ouvem isso. Mas Simão Pedro tem uma palavra e fala assim, se esses outros 10 aí não são crentes. Em outras palavras, estou interpretando o que ele falou. Ele falou assim, Senhor, todos podem te abandonar. Ou seja, esses caras aí, não confio neles não. Agora eu estou contigo até o fim. Não vou te deixar de jeito nenhum. Jesus falou, Simão, deixa eu te dar uma notícia que você não sabe, porque acontece coisa no mundo espiritual que você não vê. Mas Satanás pediu para cirandar a sua alma. E eu roguei ao Pai por ti. E cirandar ali é jogar o trigo para o alto com a peneira para arrancar as impurezas. Sabe o que o diabo disse para Deus? Deixa eu tentar Pedro, que tudo que não presta na vida dele eu vou colocar para fora. Vocês vão conhecer quem é Pedro de verdade. Deixa eu tentá-lo, Jesus dizia. Eu roguei ao Pai por ti. Aí Pedro vira para Jesus, versão Renan de Melo 2020, tá? Pedro vira para Jesus e diz assim, Senhor, hashtag TMJ, tamo junto. Se fosse hoje fazer uma selfie, dizer, eu estou contigo até o fim. Jesus disse, você está comigo até o fim? Então espera o galo cantar, depois a gente conversa. Quando você chega no capítulo, ainda no capítulo 26, se não me engano, a partir do verso 69. Pedro está no pátio da casa de Caifás, se aquecendo numa fogueira, porque o diabo sempre tem um lugar confortável para nos fazer negar a Jesus. Pedro está diante de uma fogueira, se esquentando na noite gelada da Judéia. De repente, vou falar só da terceira negativa, a empregada da casa passa. Nada contra o ofício, mas não é um soldado com uma espada na mão, não. É uma empregada de avental. Que olha para Pedro e fala assim, você fala igual a eles. Porque crente se entrega quando abre a boca. Se linguajar não diz que é crente, muda ele imediatamente. Que crente, quando abre a boca, você fala diferente, eu sou crente. Quando Pedro abriu a boca, alguém falou, a empregada falou, você é um deles. Pedro então nega Jesus pela terceira vez e o galo canta e Pedro desaparece da história. Onde eu quero chegar é que quando o propósito pesou, quando Jesus está indo para o Calvário, quando ele está com a cruz nos ombros, quem prometeu ajudá-lo não foi Simão Cirineu, foi Simão Pedro. Agora faz uma introspectiva comigo aí, para lembrar quanto Simão Pedro já bateu no seu ombro e disse, conta comigo. Quando Simão Pedro falou assim, se precisar me liga, e quando você ligou, caixa postal. Mandou o zap, por incrível que pareça, a foto da pessoa não apareceu, por quê? Porque você foi bloqueado. Mas não disse que eu podia contar com ele, com ela, é assim que a vida funciona, só que é aí que Deus entra. Porque para cada Simão que promete e não cumpre, Deus levanta outro e põe no lugar, mas o propósito não fica parado. Simão Pedro não estava lá, Deus manda Simão Cirineu.
cara vem do outro lado, o cara anda centenas de quilômetros para chegar onde Jesus está. E aí, o texto segue e diz que Pilatos mandou colocar sobre a cruz, no alto da cruz, uma placa escrita em 3 idiomas, grego, latim e hebraico, que no caso seria aramaico, porque desde o cativeiro da Babilônia a língua se misturou. Então não era mais o hebraico puro, era o aramaico que o povo falava. Então Pilatos manda escrever. Por que Pilatos manda escrever isso aqui? Porque era comum o condenado ter a sua acusação sobre a cruz. Porque quem passava por ali tinha que saber, por que esse cara está morrendo na cruz? Porque ele foi homicida, porque ele foi estuprador, porque ele foi rebelde, porque ele foi alguma coisa. Aí Pilatos olhou e falou, vou colocar a acusação aí, escreve aí nos 3 idiomas, grego, latim e hebraico, coloca aí, ele está morrendo porque é rei. A acusação dele foi essa, ele é rei dos judeus. Agora olha que coisa interessante, 3 idiomas, o grego era a língua oficial. Por que os evangelhos, o Novo Testamento foi escrito em grego? Porque era a língua oficial do Império Romano. Quando Roma derrubou o império de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, pegaram a ideia de Alexandre o Grande. Qual a ideia de Alexandre o Grande? Embora ele não fosse grego, ele era macedônio, mas foi um grande desbravador grego. Morreu aos 33 anos de idade também, por consequência de enfermidade. Alexandre o Grande, onde ele chegava, ele impunha o idioma dele, o grego. Por quê? Porque ele sabe que se todo mundo falar a mesma língua, ganha força. Por que Deus confundiu a língua em Babel, no Gênesis? Porque se todo mundo falar a mesma língua, fica forte. Por que os Estados Unidos é uma potência mundial? Porque todo mundo estuda para aprender a falar inglês. Então o grego era a língua oficial. Então Pilatos falou, escreve na língua oficial do império. Ele é rei dos judeus. Agora escreve em latim. Latim é a língua da sabedoria, dos filósofos. Filosofia também vem do latim. Philos, amigos. Sofia, sabedoria. Filosofia, os amigos da sabedoria. Os homens que estudam a sabedoria, os filósofos. Falavam latim, era a língua da nobreza. Se o pastor Alex fosse daquele tempo, ele falaria latim. O idioma que ele dominava seria o latim, porque o cara que fala 4 domingos aqui sobre maturidade, vão ser 4 ou mais? Quanto a série de maturidade? Não sei quanto tempo? 5? Olha aí, tem que ter muito latim para entrar no negócio desse. Muita sabedoria. Então o grego era a língua do império, o latim era a língua dos sábios e o hebraico era a língua do povão, o carioquês, o gonçalense. O é nós. Onde eu quero chegar é que todo mundo que passou ao pé da cruz não vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu não sabia que ele era rei. Porque Deus sempre fala com o homem de uma maneira que ele entenda. Gente que está me ouvindo aqui essa noite não vai poder voltar para casa dizendo assim, eu não entendi o que Deus falou, porque Deus sempre fala de uma maneira que você entenda. Você pode não aceitar, você pode relutar, você pode não acreditar, mas que ele sempre fala de forma que você entenda, ele vai falar. Você quer ver um texto que eu fico impressionado com ele? É Isaías 6. Porque o profeta está tendo a visão e ele ouve os serafins dizerem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se os serafins estivessem falando a língua dos anjos, Isaías não ia entender, mas os serafins estão cantando em hebraico. Kodesh, 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 Yahvé, Sabaote. Por quê? Porque Deus sempre fala comigo de maneira que eu entenda. Por isso que tem 2 ladrões ao lado de Jesus. Um olhou e falou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Como é que ele sabia que Jesus tinha reino? Porque ele leu, ele é rei, e eu creio que ele é rei, então me leva para o seu reino. O outro não quis acreditar no que estava escrito. E mais uma vez, Pilatos pensando que estava zombando, só estava acrescentando mais glória a Jesus. E aí o texto diz que Jesus está crucificado entre 2 ladrões, entre 2 homens, que Lucas chama de ladrões, malfeitores, soldados o pregaram. Lançaram sorte sobre as vestes dele, não vou nem falar das vestes, dividido em 4 partes. Da túnica dele que não tinha emenda, do mesmo jeito que o véu do templo não tinha emenda. Dividiram as vestes dele, aí Jesus está no alto da cruz, pastor Revelino, pastor Henrique. Aí quando Jesus olha ao pé da cruz, tem 5 pessoas. Maria, a irmã dela, a tia dele no caso, a mulher de Clopas, Maria Madalena e João. Ele olha para Maria e fala assim, mulher, eis aí o teu filho. Olha para João e fala, filho, eis aí a tua mãe. E o texto diz, João daquele dia em diante a levou para sua casa. Repare que no Calvário, Jesus está dando casa.
Quando eu falo casa, não estou falando de casa física, tijolo, cimento, barro. Estabilidade emocional, sentimental. Quando eu li isso aqui, pastor Alex, foi automático. Eu tenho que trazer Pedro para a conversa. Eu gosto muito de Pedro. Porque em Lucas 9, Jesus vai para o Monte da Transfiguração. O senhor conhece o texto melhor do que eu. O Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Eles dormem. E quando eles dormem, 3 obreiros fera para dormir em culto. Pedro, Tiago e João. Esses caras dormiam o tempo todo. Não sei o que esses caras tinham. Quando eles dormem, Jesus é transfigurado. Elias e Moisés aparecem. Quando Pedro acorda, Jesus está de um lado, Jesus está no meio, Elias de um lado, Moisés do outro. Um representante dos profetas, Elias, representante da lei, Moisés. E conversavam com Jesus e a glória manifesta. Pedro, quando viu Jesus no meio de 2 profetas, que Moisés também foi o maior profeta que Israel teve. Quando Pedro vê Jesus no meio de 2 profetas e a glória manifesta, Pedro diz, Senhor, vão bater barraca aqui. Quero uma barraca, 3 aqui, uma para o senhor, uma para Pedro, uma para o senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Eu fico visitando um de vez em quando, vou tomar um café aqui, outro ali, mas eu quero bater barraca. Jesus diz, não é hora disso não. Só que no Calvário, Pedro não falava. Por que Pedro não disse assim, quero bater barraca aqui no Calvário? Sabe por quê? Porque tem gente que é igual Pedro. Quando você está vivendo um momento de glória, ele quer bater barraca do seu lado. Quando está tudo bem, ele fala, estou contigo. Aí seu zap fica apinhado, o ombro chega a doer, de tanto que ele bate e diz, conta comigo. Não sai da sua casa. Só que quando vem o Calvário, ninguém quer bater barraca do seu lado. Quando chega a hora da prova, poucos são os que aparecem ao pé da cruz. Só que aí que está a diferença. Quem só quer o momento da glória, nem barraca Jesus deixa bater. Mas quem vai ao pé da cruz, ele dá casa. Porque barraca é momentâneo, você monta e desmonta. Casa é algo fixo. Quem vai para o Monte da Transfiguração só está preocupado com o que é passageiro. O Calvário é o lugar que Deus estabelece, fixa as coisas. E aí, Jesus está cumprindo todos os salmos. Por exemplo, quando os soldados repartem as suas vestes, eles cumpriram o Salmo 22, verso 18. Na minha angústia, repartiram as minhas vestes. Passaram sorte sobre elas, na verdade, na minha aflição. E aí Jesus vai cumprir mais um salmo, depois que ele dá casa a Maria, depois que ele estabelece família para João, colocando Maria como sua mãe. Ele está preocupado com a família. Então, verso 29, 28, 29 e 30, nós vamos encerrar aqui. Jesus está no alto da cruz. Aí ele vira para o soldado e fala assim, tenho sede. O soldado, ao invés de dar água, embebeda uma esponja no vinagre e leva a boca dele. Aí você tem que ler Mateus 27, 34, depois o 48. Você vai ter a nítida, vai fazer a observação que Jesus não ingere, ele só experimenta. Porque era um entorpecente para aliviar a dor. Ele não podia fazer isso, embriagava. Então ele não aceita. Quando ele percebe que é vinagre, ele não toma. Ele queria água. E quando eu li isso aqui, pastor, tem uns 30 dias que eu tenho estado nesse texto, eu me lembrei que por 2 vezes nos evangelhos, Jesus pediu água. E as 2 vezes negaram. João 4, ele vira para a mulher samaritana e fala assim, estou com sede, me dá da sua água. Ela fala, você sendo judeu, quer beber água comigo que sou samaritana? Sabe que a gente não compartilha do mesmo ambiente, do mesmo copo? Não tem como. Aí Jesus diz, mulher, se você soubesse quem está te pedindo, era você quem pediria e eu te daria uma água que faz de você uma fonte. Depois você lê João 4, Jesus conversa com a mulher, ela larga o cântaro no final do texto, vai para Samaria de volta. E em lugar nenhum diz que ela deu água para Jesus. Ou seja, o texto começa com Jesus com sede e termina Jesus com sede. O dia que a água sentiu sede. A água da vida está com sede. Os discípulos, quando voltam, trazem comida. Ele não estava com fome, ele estava com sede. Os discípulos trouxeram comida para ele. Porque tem gente que está do seu lado e não entende o que você está passando. Ele pediu água em João 4, negaram. E agora está na cruz, ele está dizendo, me dá água. E os caras dão vinagre, porque o soldado dá vinagre para ele. Agora, olha a diferença. Aliás, olha a semelhança. Porque para a mulher samaritana, ele disse, me dá da sua água, que eu vou te dar da minha. E vou fazer de você uma fonte. Ele pede água na cruz, o soldado não dá. Mas olha o verso 34, João 19, 34, marca aí.
depois que ele entrega o Espírito ao Pai, olha o que o texto diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue, o que ele estava pedindo, ele estava cheio. Eu vou repetir, o que ele estava te pedindo, o que ele estava pedindo, ele estava cheio para dar. Esse é um dos nossos erros, achar que quando Deus nos pede alguma coisa, Ele quer o que a gente tem. Ele já tem o que você tem, muito mais do que você tem. Ele não quer o que você tem, Ele quer a fidelidade na entrega. Ele quer a renúncia. Ele quer o espaço que se ocupa no seu coração. Ele quer ver o quão disposto você está a entregar o seu melhor para Ele. E quando você entrega a sua água para Ele, Ele derrama da água dele sobre a sua vida. E eu preciso dizer isso para alguém aqui essa noite, que talvez Deus esteja pedindo algo. Eu não estou falando só de finanças. Pode ser um dom, um talento, tempo, parte da sua vida. E você tem relutado para entregar. Talvez seja uma oferta, participar da campanha, não sei o que é. Mas Deus está falando com alguém aqui: entrega o que eu te pedi, porque eu tenho muito mais para te devolver. Muito mais para te devolver. Deixa eu ver quem recebe essa palavra junto comigo aqui, essa noite. Adore o nome dEle. Exalte o nome dEle. Se Ele te pediu é porque Ele já tem. E é muito mais do que Ele te pediu. E aí a gente encerra agora no verso 30. Porque no verso 30, depois de cumprir todos os salmos, cumprir toda a escritura que dizia a respeito da crucificação, Ele dá o brado: está consumado. Em hebraico, tetelestai. Era um termo usado por negociadores, pastores, cambistas, seja lá quem fosse. Estavam negociando um produto, um animal, uma terra. Um fazia uma proposta, o outro fazia contraproposta, o outro fazia mais uma contraproposta. Então, quando chegava no valor justo, eles diziam: tetelestai, o preço está pago, é justo, ninguém está perdendo. Quando Jesus viu que havia cumprido tudo, Ele diz: paguei o preço. Não, Ele está dizendo o seguinte: não fiquei devendo, não paguei mais caro nem mais barato, paguei o preço justo. Entenda uma coisa: a graça não foi de graça. A graça é de graça para nós, mas custou a vida dele, o sangue dele. E quando Jesus percebe que ele entende que ele consumou, que ele concluiu, que ele cumpriu tudo, ele dá o brado: está consumado. Eu não quero ser chato, mas vou precisar da sua ajuda. Jesus disse o quê? Está? Só mais uma vez, está? Então guarde o que eu vou dizer: Deus é Deus que consuma. Deus também consome, porque Ele é fogo consumidor. Hebreus fala sobre isso. Mas Ele é Deus que consuma, ou seja, é Deus que conclui. É Deus que termina. Está consumado, ou seja, está feito. E aí eu vou encerrar falando sobre as 3 consumações de Deus na Bíblia que envolvem toda a humanidade. Existem muitas coisas que Deus consumou, começou e terminou, porque Ele não é um Deus que deixa nada pela metade. Tudo que Ele começa, Ele termina. Mas tem 3 coisas que não alcançam só crente, só quem é fiel. É toda a humanidade que desfruta dessas consumações. 2 já feitas, uma a se consumar ainda. Que consumações são essas? A primeira, Gênesis 2:1. Deus consumou a obra da criação. Depois do 7º dia, diz que a obra estava feita, concluída. Tudo que você entende hoje de vida, biologia, vegetal, animal, tudo que você imaginar, Ele começou e terminou. É isso que deixa a ciência em pane. É por isso que hoje existem os cientistas teístas, os não ateístas, os teístas, os que creem em Deus. Não creem como nós cremos, mas eles acreditam que é uma mente pensante por detrás do universo, porque é impossível algo tão perfeito ter sido feito do nada. Existe uma lei, a segunda lei da termodinâmica, chamada de entropia. O que é isso? É isso aqui que confunde a ciência. É que o caos não produz cosmos, mas o cosmos, que é a organização, produz caos. Como assim, pastor? Por exemplo, você fecha tudo isso aqui, essa igreja, um exemplo, que o Senhor nos guarde.
Volta daqui a 10 anos, as cadeiras estarão no mesmo lugar, mas vai estar tudo puído, corroído. Por quê? Porque o caos, o cosmos produz caos. Você coloca uma banana em cima da mesa, daqui a alguns dias ela vai estar escura, vai apodrecer. A ordem produz desordem, mas a desordem não produz ordem, usando uma maneira fácil de entender. Então isso deixa a ciência louca, por quê? Porque o tempo só anda para frente. Então como é que tudo que produz desordem consegue produzir? Como é que nós surgimos? Como é que a humanidade surgiu? Se o caos não produz cosmos, é o cosmos que produz caos. Então é aí que a teoria de Darwin está caindo por terra, é só teoria. Muitos cientistas já assumem que há uma mente pensante por detrás de tudo isso. Stephen Hawking, um grande cientista depois de Einstein, talvez um dos mais brilhantes da história, morreu alguns anos atrás, contribuiu muito para a ciência moderna. A teoria de Hawking era que não existe universo, existe multiverso. Mais de um universo, são vários universos. Então não é mais um, são multi. E eu acredito, porque um universo só não comporta Deus. Então ele é Deus do multi também, se for uni, se for multi, ele é Deus de tudo. Então na teoria de Hawking é o multiverso. E no multiverso, no universo que nós estamos, existem 2 trilhões de galáxias. E a Via Láctea é uma no meio desses 2 trilhões. Na Via Láctea existem 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma dessas 100 bilhões de estrelas. E nessa uma de 100 bilhões de estrelas que compõem 2 trilhões de galáxias, tem um planeta que compõe o sistema solar. Tem mais 7 que acompanham ele. São 8 planetas, eram 9, mas derrubaram Plutão, não é mais planeta. Eu descobri há pouco tempo. Na minha época era planeta, agora não é mais, agora é planeta anão. Nem sabia que tinha planeta anão, planeta gigante, mas derrubaram o planeta. Eram 9 planetas do sistema solar, agora são 8. E desses 8 planetas que compõem o sistema solar, só tem um que não está tão perto do Sol para queimar e nem tão longe para esfriar. Nesses 8 planetas, só tem um que você encontra algo que é composto por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, água. Nesse único planeta do sistema solar que compõe vida, o fósforo 14 que compõe, inclusive o nosso corpo, tudo que o seu corpo físico precisa, a Terra produz. Não há um nutriente que o seu corpo precisa que a Terra não produza. Nós comemos industrializados porque somos teimosos, mas tudo que o nosso corpo precisa, a Terra produz. Quer ter uma vida saudável? Desembrulhe menos e descasque mais. Eu vou afundar o prego porque eu estou na minha igreja. Tem gente cavando a sepultura com o próprio dente. Sabe por quê? Que tudo que a terra, tudo que o corpo precisa, a terra produz? Porque Deus começou e terminou. Ele não deixou nada pela metade para o homem incrementar. Ele começou e terminou. Sabe por quê que meteoros não atingem a Terra todo dia? Porque tem uma camada que protege. Antes de atingir o solo, eles vão se dissolvendo pela temperatura que aqui tem. Sabe por quê? Porque Deus começou e terminou. E todo ser humano desfruta da obra da criação, porque Deus começou e terminou. Segunda coisa que Deus começou e terminou: a obra da salvação. Apocalipse 13:8, o Cordeiro está morto antes da fundação do mundo. Mas aqui no Calvário, João 19:30, Jesus diz: está consumado. Ou seja, está feito. Não há mais nada a fazer. A obra da salvação está consumada. Qual a diferença? Agora eu creio ou não creio. Aqui está a diferença do evangelho para as religiões. Sem querer colocar evangelho no nível de religião. É que as religiões dizem: faça para ser salvo. O evangelho diz: está feito, creia. Não, eu vou repetir, para de graça. Alguém vai dizer para você: faça isso para ser salvo, faça aquilo para ser salvo. O evangelho diz: já está feito, é só crer. Que Deus enviou o seu Filho unigênito. Que todo aquele que nele crê. Aleluia. Eu não preciso fazer sacrifício. Eu não preciso ir para a cruz nesse sentido. Eu não preciso carregar outra cruz física. Porque ele consumou a obra. Pastor, então não tenho que fazer boas obras? Vamos ler mais a Bíblia. Tiago fala de boas obras. Vinda da fé. A fé produz obras. Só que obras da fé, elas não são causa de salvação, são efeito. Como assim? Eu não faço boas obras para ser salvo, eu faço boas obras porque eu sou salvo.
Boas obras é um adendo, é um sinal que eu sou salvo. Se eu faço boas obras é porque eu entendi que o que Deus fez por mim eu tenho que fazer por outros. Se Deus me ajuda, eu tenho que ajudar outros. Então o egoísmo não faz parte de alguém que já entendeu a conversão. O apego às coisas materiais não faz parte de quem já entendeu a conversão. Jesus disse, está feito. E por que a obra da salvação está feita? Porque Deus começou antes da fundação do mundo e terminou. A terceira consumação, para a gente poder orar. Apocalipse 16, verso 17. Essa ainda vai acontecer. João, no arrebatamento de sentidos na ilha de Patmos. O mesmo João do Evangelho. Nesse arrebatamento, João tem visões sobrenaturais, extraordinárias acerca do futuro. O que era, o que é, o que há de vir, as que são, as que eram, as que são, as que hão de acontecer. João viu tudo. E a certa altura, João vê o sétimo anjo voando com a sétima taça da ira de Deus. Apocalipse 16. E o anjo vira a taça sobre a terra. E quando o anjo vira, o texto diz que as nações estremecem. As ilhas desaparecem. Terremotos inimagináveis acontecem. Covid-19, fichinha perto do que vai acontecer. Só que nós não vamos estar mais aqui. Quando o anjo derrama a sétima taça da ira de Deus, sai uma voz debaixo do trono e diz assim, está feito. Deus começou a obra da criação e terminou. Deus começou a obra da salvação e terminou. Deus começou a obra do juízo e vai concluir. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui? Se ele começou e terminou coisas tão extraordinárias como essa, você acha que o que ele começou na sua vida vai parar pela metade? Se ele começou a criação e terminou, se ele começou a salvação e terminou, se ele começou o juízo e vai terminar, o que ele começou na sua vida, ele também vai concluir, porque ele não é Deus que para pela metade. Eu vou orar por você, mas eu quero que você receba essa palavra. Deus vai concluir aquilo que ele começou a fazer. Gente aqui que talvez está pensando, pastor Alex, que por causa da pandemia, por causa de dificuldades, o ano vai terminar sem que projetos sejam concluídos, e Deus te trouxe aqui para dizer, eu vou consumar a obra, porque eu sou Deus que consuma, sou Deus que conclui, sou Deus que termina aquilo que eu comecei. Se você crê, erga uma das suas mãos aí que eu vou liberar a palavra. Eu declaro, a obra na sua saúde vai ser concluída, na sua família será concluída, no seu ministério será concluída, na sua vida profissional será concluída, o seu sonho será concluído, o seu projeto em Deus será concluído. Deus irá consumar a obra que ele começou na sua vida, e só quem crê, me ajude a adorar o nome desse Deus que começa e termina aquilo que ele começou. Aproveita e fica de pé para nós orarmos. Ele vai terminar o que ele começou. Ele vai concluir o que ele começou. Irmão, sem tocar em ninguém, só a distância mesmo. Mas olha para uns dois aí, a distância, sem tirar a máscara, mas ele vai entender o que você está falando. Só de você apontar o dedo para ele, vai entender o que você está falando. Fala para ele, Deus vai terminar a obra. Fala para os três aí, vai, Deus vai terminar a obra. Vai. Pastor Alex, Deus vai concluir o que ele começou, meu amigo. Não vai ficar pela metade. Pastor Revelino, pastor Henrique, Deus não para nada pela metade. Eu paro meus projetos pela metade, ele não. Ele vai até o fim. Ele conclui. Rogério, meu amigo, ele vai terminar. Vai até o fim. Ele não vai parar. Deixa eu orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos essa noite. Oramos em agradecimento porque Tu és o Deus que termina aquilo que começa. Os homens param, desistem, deixam pelo meio, o Senhor não. O Senhor é aquele que começa, que vai até o fim, que conclui, até porque o Senhor começa pelo fim. Já está feito, já está pronto. Deus, eu sei que existem vitórias que já estão preparadas para os Seus filhos em 2020. A pandemia não vai travar isso. Existem coisas que vão acontecer antes de 31 de dezembro de 2020. O ano não vai terminar do mesmo jeito que começou. Gente aqui que verá a porta abrir, que verá o milagre acontecer. Gente aqui que vai ver o diagnóstico mudar. Gente aqui que o telefone vai tocar e alguém vai dizer, eu vou te ajudar a terminar esse negócio. Deus, eu creio e libero essa palavra. Obreiros, pais de família, mães de família. Gente aqui que verá a obra ser concluída. Ah, Deus, eu sei que não são todos, mas para alguns aqui, talvez essa semana ainda tudo termina, tudo se conclui.
Quem sabe para outros é nesse mês de agosto, quem sabe para outros é até o final do ano, mas o fato é que aquilo que o Senhor começa, o Senhor conclui, e eu concordo com essa palavra. E eu a declaro profética, em nome de Jesus.